CoachCast no ar, desta vez direto de Veracruz, no Rio Grande do Sul. Estou aqui com Jusceila Bueno. Tudo bem? Como você está? Tudo bem, Sérgio? Melhor agora de estar participando aqui do programa com vocês. Ai, que legal. Então, esse CoachCast é bem especial porque a gente está com uma ex-Miss Brasil, né? Aqui com Isso a mesmo. gente, olha só, e eu fico honrado em você ter aceito aqui o convite e para contar toda a tua trajetória, todos os desafios, todas as suas conquistas, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Jusceila tem uma história incrível e justamente foi o que me chamou a atenção. Eu encontrei ela no TikTok, fui lá, mandei mensagem, mandei o link do CoachCast, porque não dá para participar também de qualquer programa. Então a gente tem que tomar Exatamente. cuidado até onde a gente vai. Mas é uma honra estar contigo aqui. E quem é Jusceila Bueno? Primeiro, a honra é minha, tá? E te agradeço o convite. Que bom, a gente às vezes fica achando que os vídeos, né, são para, enfim, para nos autovalorizar, mas não, né? Muitos vídeos que a gente produz em todas as redes sociais, não só no TikTok, podem abrir portas, assim como essa, de Com eu estar aqui certeza. conversando com todos vocês. É Então, isso aí. hoje, eu não consigo me apresentar antes de falar que eu sou filha de Deus, isso para mim é o que me move. Então, sem religião, mas esse fato mesmo de ser filha de Deus, de ser amiga próxima de Jesus, então, é algo que me guia e é algo que me faz estar aqui hoje, poder contar a minha história. Eu sou casada com o Felipe, faz 8 anos. Hoje vivo da comunicação, descobri o meu propósito com 35 anos de vida, demorei um tempinho para descobrir, mas agora que descobri, vivo ele de forma intensa e tem tornado os meus dias muito mais felizes. Poder ajudar as pessoas através da comunicação, que foi algo que sempre foi um dom desde pequeno, eu sempre gostei muito de comunicar, mas que a gente sabe que pode ser aperfeiçoado em outras pessoas. Então, hoje eu me considero uma pessoa realizada, feliz. Tem muita história para contar, que já passou por muito perrengue na vida, mas que eu prefiro sempre falar sobre o amor, sobre como transformar as pessoas pelo amor e não pela dor. É uma escolha que eu acredito que a gente faça também ao longo da nossa vida. Ah, que legal, eu fico feliz com isso. Então, conte pra gente aí como é que foi o comecinho de Então, tudo isso. de tudo isso, tá? Eu, desde que eu lembro, assim, de pequenininha, eu sempre gostei muito de chamar a atenção dos outros, de me comunicar, de apresentar, de dançar. Colocava minha mãe e minha avó sentadas na garagem de casa, eu queria me apresentar para elas, queria desfilar. Eu acho que, assim como toda gaúcha tem a Gisele Bündchen como uma das referências, era a minha referência, né, com 12, 13 anos. Então, eu fiz alguns cursos de modelo, fui selecionada para ir morar e trabalhar em São Paulo, e fui prontamente cortada pela minha mãe. Cidade pequena, 20 mil habitantes, para ela era aterrorizante saber que a filhinha dela de 12 anos iria para São Paulo. Foi uma frustração bem grande, porque na época, com 12 anos, eu não entendia muito bem o que ela estava fazendo, ela estava só me protegendo. Então, não fui para São Paulo com 12 anos ser modelo, não vivi esse sonho, mas achei nos concursos de beleza uma forma de também poder me destacar, de também poder viver disso, né? E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos concursos de beleza, então eu participei de concurso de escola, concurso Rainha do Município, Miss Vale do Rio Pardo e fui indo. Até que eu me inscrevi para um concurso bem grande no Sul, que não existe mais, mas que era o Mais Bela Gaúcha, que era produzido pela Rede Pampa, filial da Rede TV. Eram 5 mil candidatas inscritas. Fui passando, né, de uma fase para outra, mas chegou numa fase, na verdade, essa história é bacana contar, porque, de novo, eu tenho o dedo de Deus aí, numa fase do concurso era por voto popular, e aí eu, de Veracruz, concorri com uma outra menina de Porto Alegre. E a menina ganhou com a votação popular de 70 a 30, foi uma lavada. E eu vim para casa. E a minha mãe me falou, viu, eu te falei que pobre não ganha concurso de beleza, né? Por que tu insiste nisso? Fica aqui, vai concorrer aos concursos aqui, vai trabalhar. Eu já trabalhava, desde os 15 anos, trabalhava com vendas, vendia celular, vendia carros. Então, nessa época que eu concorri mais Bela Gaúcha, eu vendia carros, estava trabalhando numa revendedora Ford, aqui em Santa Cruz do Sul. E aí voltei para casa totalmente desacreditada. E uns 30 dias depois, a diretora da Pampa, Cristina Gadré, me ligou e disse, Ju, uma das meninas desistiu, uma das finalistas, e a gente pensou em ti para voltar. Eu falei, ó, é a mão de Deus. E minha mãe, não vai, tu tá louca, né? A mãe sempre puxando para baixo. E meu coração sempre dizendo que era possível, que eu deveria acreditar. Voltei. Eu lembro que a final da Mais Bela Gaúcha eu concorri com meninas que eram referências no Rio Grande do Sul, que tinham ganho grandes concursos, como Garota Verão, por exemplo. E eu fui a Felizarda, ganhei a Mais Bela Gaúcha. Na época eu ganhei um carro zero, então foi bem bacana também, porque a minha família é super humilde, então ajudou de certa forma a nos mantermos, assim, a equilibrar as coisas. Ganhei um carro zero, ganhei a oportunidade de trabalhar na TV, que a minha ideia do início sempre foi, ou ser a Gisele Bündchen. Quando eu vi que não ia rolar, eu pensei, tá, o que eu posso fazer para me destacar? Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar. Talvez os concursos de beleza vão ser um trampolim para que eu possa trabalhar na TV. Então, eu também fiz faculdade de jornalismo ali com 17 anos já. E quando eu ganhei Mais Bela Gaúcha,
eu ganhei a oportunidade tanto de trabalhar na TV como de representar o Rio Grande do Sul no Miss Brasil. Que tem 2 grandes concursos no Brasil hoje, que a gente fala que são os grandes slams, que são o Miss Brasil Universo e o Miss Brasil Mundo. Claro, depois tem outros, né? Miss Grand Supranational, outros concursos são grandes também, mas esses 2 são os maiores. E aí, em 2011, então, fui representar o Rio Grande do Sul no Miss Brasil Mundo. E fui também com muita expectativa. Minha família não pôde ir, porque eram 15 dias em Angra dos Reis, então não tinha condições. Eu brinco que na maioria das vezes, concursos assim, eu estive sozinha em questão de não estar com a minha família próxima, mas eu nunca me senti coitada por isso. É bem como eu me apresentei no início, assim, eu sempre preferi contar histórias boas do que me fazer de vítima. Então, eu sabia que Deus estava comigo e eu cheguei no Miss Brasil como uma das favoritas, né, pelas fotos preliminares, e o Rio Grande do Sul tem essa fama de ir bem nos concursos de beleza nacionais. E eu cheguei como uma das favoritas, mas não deixei subir para a cabeça. Fiz todas as provas da melhor maneira possível. Depois eles me contaram que eu era top 3 em todas as provas, que eu sempre estava muito bem colocada, e que na noite da final precisaria cair, acontecer algo muito grave para eu não ganhar o concurso, porque eu já estava muito na frente. Aí ganhei o Miss Brasil em 2011. É um dos grandes feitos da minha vida, assim, me emociona um pouco falar sobre isso, porque muitas pessoas param a vida ou deixam de acreditar nos sonhos pelo que as outras pessoas falam. E pai e mãe é muito responsável pelas nossas crenças e por nos fazer acreditar ou não. Mas eu sempre tive essa voz, que hoje eu entendo que era Deus falando comigo, me dizendo que ia dar certo, que eu ia conseguir. Então eu ganhei o Miss Brasil e fui representar o Brasil em Londres. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, primeira vez que eu saí da minha cidade, do meu estado, do meu país. Então me abriu muitas portas, assim. Só que depois do Miss Brasil também a gente acha, né, que tem muito essa questão de fama, de dinheiro. E a fama, ela é passageira, então a gente precisa aproveitar muito esse ano de Miss Brasil. E como eu te falei nos bastidores, talvez eu não soube aproveitar da melhor forma possível. O que aconteceu foi, depois de 5 anos no Miss Brasil, eu voltar para minha cidade e não conseguir trabalhar em lugar nenhum. As pessoas não me deram emprego porque achavam, mas ela foi Miss Brasil, como que agora ela vai vender carro? Ou ela vai ser recepcionista? Então, falavam, meu Deus, imagina, né? A menina foi Miss Brasil. E é incrível isso porque acaba que a gente fica com uma marca, assim, e que eu não acho pejorativa, mas que muitas pessoas veem, de que a gente não vai querer aquele emprego, de que a gente não vai se dedicar. E isso foi bem ruim, assim, porque eu passei perrengue mesmo para achar um emprego, aí tive uma oportunidade através de uma amiga minha, e aí foi esse vídeo, inclusive, que tá lá no TikTok, que eu falo que depois de 5 anos do Miss Brasil, eu só tinha R$ 5 para almoçar meio-dia. Eu precisava fazer as contas e não podia dar mais de R$ 5 no meu prato do almoço, porque senão eu não tinha dinheiro para fechar no final do mês. E muitas pessoas comentaram também, Sérgio, isso é importante deixar claro, que eu falei isso, mas que muitas pessoas passam por essa realidade. Sim, eu sei que muitas pessoas passam. Mas a ideia central, na verdade, são 2 ideias centrais. Uma é não fazer as pessoas se sentirem menos por estarem passando por isso. Eu nunca deixei de falar isso para as pessoas. Eu sempre fui muito verdadeira, sempre falei, no momento não tô bem, não tô legal, tô passando perrengue mesmo. Então, acho que o primeiro fato é a gente aceitar que a gente tá numa situação ruim, porque senão tu não muda, né? Se tu não conseguir olhar para ti e ver, estou numa situação ruim, tu não muda. E a outra forma foi querer incentivar as pessoas. Que mesmo que eu fui Miss Brasil, eu cheguei lá no topo e por escolhas minhas, eu desci, agora eu consegui chegar no topo de novo, por escolhas minhas, por eu ver que eu não estava tomando atitudes corretas. Então, acho que consegui dar uma resumida aí até. É verdade, não, é fantástico aqui. Disso tudo aí, eu teria várias perguntas para você, mas tem uma que eu acho que é essencial. O que você faria de diferente depois do Miss Brasil, lá, imediatamente depois? Quais oportunidades você pegaria? Surgiram muitas oportunidades, tá, Sérgio? Eu fui convidada para trabalhar na TV em São Paulo, para ser modelo. Eu tinha um contrato publicitário do Miss Brasil, que era no valor de R$ 80 mil, e que eu abri mão desse contrato. Primeiro, porque eu cheguei em São Paulo e teria que morar com outras 20 meninas, e aí vai muito, né? Eu já escutei falar isso para meninos que querem ser jogador de futebol. Ou tu vai porque tu não tem para onde voltar, assim, a tua realidade é muito inferior àquilo, ou tu tem uma estrutura, uma base familiar muito forte que vai te apoiar. Eu não estava em nenhum dos extremos, tá? Minha família não me apoiava. Minha mãe dizia, filha, por que você vai passar trabalho em São Paulo? Volta para casa. Nós éramos pobres, mas nós tínhamos o que comer. Então, eu tinha uma vida que eu trabalhava, eu pagava minhas contas, comprava minhas roupinhas, pagava minha faculdade, estava tudo certo. Aquele termo de água não estava batendo na bunda. Então, eu não quis passar por esse sacrifício. Eu escolhi não fazer isso. E outra coisa também que eu te falei nos bastidores, eu acho que eu melhorei muito nisso, e eu até tinha esse apelido há pouco tempo atrás, há uns 5, 6 anos, que é gaúcha faca na bota. Como eu fui criada só por mulheres, eu tinha isso de me proteger, de me defender. Então, todas as propostas, por crenças limitantes que eu tinha, eu via como indecentes. Porque a gente tem um pouco disso também. A gaúcha vai para São Paulo, tem que cuidar com prostituição, muitas meninas vão e se prostituem, ok, tem. Mas não era o caso. E eu fiquei com medo de serem propostas indecentes, de talvez não ser o que eu queria, e me acovardei, a verdade é essa. E voltei.
morar com a minha família no interior. Então, eu acho que eu teria analisado melhor essas propostas, sabe? Eu já tinha 22 anos, 23 anos. Então, a princípio já era para ter uma cabeça melhor e tinha para algumas coisas, mas para isso não. E eu não tinha, por exemplo, uma família me dizendo, vai, filha, confia, vai dar certo. Pelo contrário, minha mãe o tempo inteiro falava, abre o olho. Será que não é prostituição? Cuidado, tu não vai passar trabalho aí, tu vem para casa. Então, tudo isso, sabe, foi assim, migrando na minha cabeça, escolhas erradas de relacionamento também. Me envolvi com um jogador de futebol nessa época que foi extremamente desgastante. E justamente por isso, em função da fama, e aí tu descobre que as pessoas se aproximam de ti pelo teu status, não pelo que tu realmente é. Então eu acabei fazendo escolhas erradas por isso também. Eu nunca culpo as pessoas, eu sempre me culpo. Olha, a pessoa apareceu, me fez alguma proposta, mas eu que disse sim ou não. Então a culpa foi totalmente minha. Eu acho que eu teria feito isso diferente, teria me priorizado, sabe? Que legal. E você não tinha algum mentor, algum coach na época para te acompanhar, para te dizer o que era, o que não era? Não, não tinha. Eu tinha um cara que me ajudou muito, tá, na preparação do Miss Brasil, que é o Antônio Gonzalez, que é um amigo pessoal, inclusive, que quando nós fomos pro Miss Brasil, ele que me ajudou a organizar tudo pro Rio Grande do Sul. Mas depois, no Miss Brasil, não tinha. Tinha, óbvio, o coordenador, o dono do concurso, que é o Henrique Fontes, que é um ser humano incrível também. Mas ele também tinha sempre muitas coisas para fazer, ele sempre nos deixou muito livre para escolher o que tu queres ou não, né? Tu não é obrigada a fazer nada. Mas eu não tinha ninguém, assim, que eu pudesse me aconselhar. E tu sabe que agora eu fico pensando, eu cresci longe do meu pai, tá? Uhum. Minha mãe se separou quando ela ainda estava grávida de mim, e eu passei a vida inteira querendo chamar a atenção dele. Hoje eu vejo, inclusive descobri na terapia, que os concursos de beleza e todo o resto foram para chamar a atenção dele. E eu conheci ele depois, com 20 e poucos anos, com 15 anos, a primeira vez que eu vi ele veio me ver, e depois com 25, 26, que eu tive contato realmente, que eu pude passar um dia inteiro com ele, e faltou muito isso, sabe? Faltou, a gente acha que não, mas faltou essa figura paterna, faltou essa proteção, esse aconselhamento, né? O quanto é importante ter alguém ali do teu lado para te aconselhar. Então, com Uhum. certeza, faltou muito isso também. Olha Mas só. era o melhor que minha mãe podia dar também. Em nenhum momento Sim, eu condeno sim. ela. Era o que ela tinha, né? Na minha família eram só mulheres. Minha avó também se separou quando estava grávida dela, então acabou que foi, Caraca, né? olha que interessante, ela fez o mesmo, então, o mesmo Uhum. trajeto da sua avó. Exatamente. Olha que interessante. Mas é isso, né? Que bacana que você também fez jornalismo, né? Olha que Sim. fantástico. Mas deixa eu te falar, não finalizei a faculdade de Não? jornalismo, tá? Eu fiz jornalismo até o sexto semestre. Uhum. E aí, como aqui na minha cidade as pessoas falavam, não, jornalismo não dá grana. Para trabalhar na RBS já tem a menina que trabalha lá, tu não vai conseguir ganhar dinheiro nunca, tu precisa fazer administração, né? As coisas que a gente escuta. Aí eu fui para administração e foi em administração onde eu me formei, mas eu Uhum. sempre gostei muito do jornalismo. E tu sabe que hoje eu vejo o jornalismo assim, não que a faculdade não seja importante, tá? Eu aprendi muito na faculdade, Sim, inclusive. sim. Mas a experiência que eu tive em um ano trabalhando na TV e depois trabalhando no rádio, assim, elas foram essenciais. E tu aprende muitas coisas, né? E a gente aprende que a experiência, às vezes, ela é muito mais importante do que o currículo, de tu ter ali um currículo. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas mal vão na faculdade, mal assistem a aula, vão fazer a prova por fazer. E o que vale mais, né? Um profissional formado ou um profissional que tem experiência, que já conseguiu viver e viver disso, né? Então, eu não me sinto desqualificada nesse sentido. Até em algum momento eu pensei, vou retomar a faculdade, mas hoje não vejo como essencial. Fiz Uhum. alguns cursos nesse âmbito também de comunicação e que me ajudaram muito, né? E a internet está aí hoje também para nos ajudar. Eu Sim, ajudo as pessoas através da internet, né? Então tem muito isso também. é verdade. Eu acho que está muito dentro do dom que você vai vai adquirindo, né? Porque dom a gente não só nasce, né? É Apesar de verdade. você ter o dom da comunicação já, mas você foi aprimorando, né? Com É certeza. tipo, falando em futebol, um jogador que não treina, ele não vai ser bom. Neymar, se Exato. não treinasse todo dia, não ia ser o Neymar, né? Pelé Exato. também não. Então é isso, é você também olhar para o seu dom e fortalecê-lo, né? Isso é fantástico. E tu Eu tô... sabe que eu sempre gostei de me desafiar assim na comunicação. Eu fui trabalhar nesse programa de TV e ele era um pouco mais sobre, enfim, algumas coisas que estavam acontecendo. Não sei se tu lembra do Estúdio Pampa, mas as meninas falavam de fofoca, de revista, e o meu pedido foi que eu trabalharia se eu pudesse falar de futebol e de carros. Ou seja, eu sempre saí da minha zona de conforto, eu sempre fui um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas fazia, sabe? Eu gosto de futebol até hoje, eu amo muito. Então, eu Uhum. queria falar de futebol, eu queria falar de carros, porque eu já tinha trabalhado com carros. Então, eu apresentei marcas e veículos com o César Bresolim, que é aqui do Sul, que hoje trabalha na Sim. Band. Então, eu tive muito essa vivência e foi muito legal, sabe? Me trouxe muitas experiências boas. Olha, que bacana, muito bom. E aí, nesse teu retorno, você retornou para Veracruz mesmo, Eu depois retornei para Vera dessa Cruz. da epopeia de Miss. Exato. Em 2016, retornei para Vera Cruz, onde eu consegui esse emprego, né? Depois de muitas tentativas, através de uma amiga, e que eu passei perrengue. Mas, sim,
também passei perrengue, mas depois me reestruturei de novo por escolhas minhas, né? E aí a oração, joelho no chão, pedindo para Deus que eu precisava de um lugar que eu realmente pudesse me desenvolver, pudesse trabalhar e de fato ganhasse bem para isso. Apareceu a indústria farmacêutica, É, apareceu a Eurofarma, os do nadas de Deus, né? Eu tinha me inscrito pro Big Brother, tu acredita? E quando me ligaram, me falaram que eu tinha uma entrevista num hotel aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, achei, é o Big Brother, certo que é o Big Brother. aham. Fui vestida como se eu estivesse indo pro Big Brother, inclusive, tá? E que fique claro isso, e que foi algo que até hoje eu penso, meu Deus, como eles me contrataram. Aí cheguei para a entrevista da indústria farmacêutica perguntando se eles eram da Globo. E eles não. Nós somos da Eurofarm. Eu falei, gente, vocês têm certeza, não é o Big Brother? Eles riram, olha, se tu quiser sair e não participar da entrevista, tudo bem, mas nós não somos da Globo. Aí eu participei da entrevista, eles gostaram bastante. E isso foi outra coisa, assim. Um dos critérios, tá, para tu participar da entrevista, para tu ser contratada, era tu ter faculdade. Na Sim. época, eu tinha 2 faculdades, mas não tinha finalizado nenhuma. Nem a de Ah, jornalismo, nem a de administração. E tá. eu fui contratada mesmo assim. E uma das coisas que eles me falaram depois, que foi incrível, assim, a minha diferença para os outros concorrentes, foi a minha comunicação. O fato como eu me comunicava e eu não querer contar histórias tristes, mas sim histórias de vitórias. E isso conquistou eles. Que eu Que legal. conseguia vender dessa forma, conseguia controlar as objeções dessa forma, sabe? Que legal, que bacana. Temos isso em comum também. Eu, como falei antes para você, nos bastidores aqui, também fui da indústria farmacêutica durante 7 anos, gostei muito, sempre foi uma coisa muito legal. Comecei lá em Passo Fundo ainda, depois migrei para Que São Paulo. bacana. E é muito legal. E a indústria, você ficou 5 anos, né? Você falou, 5 anos. é um aprendizado também, né? De Muito. comunicação, principalmente. Muito. Faço propaganda Resiliência, todos os dias, né? Então, é isso. precisa convencer o médico de que entre tantos produtos o teu é o melhor, que vai trazer mais benefícios, apesar das pessoas acharem que a gente paga, né? A gente não É, paga, é no convencimento mesmo, ó, doutor, mostrar os benefícios aqui, por isso que o meu é melhor, que o teu paciente merece esse produto, então, é verdade. Olha que bacana, hein? E como você falou, a mão de Deus, um pouquinho de tudo, e que você pediu, né? exato. Você foi Exato. pedindo as coisas, né? E Fui elas foram pedindo. acontecendo. E Mas fazendo, né, Sérgio? Eu acho que é, isso é o mais importante. Eu noto muitas pessoas que têm muita fé, mas que ficam sentadas esperando as coisas sim, cair do céu. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que tu vai ter que ter fé, mas que tu vai ter que fazer por onde. Então, eu é isso. peço, mas eu faço. Eu quero viajar para os Estados Unidos, mas eu preciso fazer meu passaporte, senão a viagem não vai acontecer. Então, Deus não vai me entregar o passaporte do Não, nada. não, de fato é isso, né? Só o orar, o rezar, o meditar são pontos importantes, necessários, só que a ação também, né? Exato. E aquela velha máxima, né, Jusceila? Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente. Digamos Eu assim, acredito muito nisso. Deus ajuda quem se mexe. Uhum. Senão não adianta. E como foi como foram, né, esses 5 anos aí na indústria? Foram incríveis, assim. Eu lembro que antes de entrar na indústria, a gente estava com financiamento aprovado para Minha Casa Minha Vida, eu e meu marido. E aí, quando eu entrei na indústria farmacêutica, foi negado, porque o meu salário, que era R$ 1.200 vendendo veículos, né, passou para R$ 9.000. Imagina. Eu, em 2011, tá? Eu pulei essa parte, mas eu não quis trabalhar como modelo em São Paulo, mas fui convidada para trabalhar na Audi em São Paulo. Então, eu morei 2 anos em São Paulo vendendo Audi. E aí, eu ganhava muito bem lá também. Mas depois disso, o meu salário melhor foi agora esse da indústria farmacêutica, então mudou a minha vida. Não só a minha vida, mas também consegui mudar a vida da minha família, consegui proporcionar mudanças bem significativas para minha mãe, para minha avó, para as minhas irmãs. Então fez muita diferença. E o trabalho em si é comunicação. Eu me via comunicando todos os dias, como tu falaste aí nos bastidores também. A gente viaja muito, então eu viajava, tinha semanas que eu viajava 300 quilômetros e escutando meu louvor, conseguia viver da comunicação, né? Porque tu precisa comunicar para os médicos, para as farmácias, o contato com outros propagandistas também, que são os representantes farmacêuticos, as próprias reuniões que a gente tinha, né, uma vez por mês em Porto Alegre. Então, tu está sempre em desenvolvimento e tu precisa não só comunicar, tu precisa dar o teu melhor todos os dias. Tem muita venda também, eu gosto da venda, então tu precisa vender os seus medicamentos, tanto nas farmácias quanto para os médicos. E foi incrível, assim, foi uma experiência sensacional. Eu fui convidada para participar de uma seleção para ser gestora também. E aí acabou não acontecendo em dezembro de 2022. E foi algo que me frustrou bastante, porque eu pensava, Deus, tá tudo certo. E era para me mudar, tá? Sair da minha cidade. Como que não aconteceu? Eu briguei com Deus. Eu não reclamo no Facebook, eu brigo que eu vou direto à fonte, né? Vou falar com Deus. Aí fiquei chateada, falei, Deus, eu faço tudo certo, como que eu não fui promovida? E as pessoas também criaram essa expectativa. Não, é óbvio que tu vai ser, tu é excelente, tu é o número 1 da tua equipe. E acabei não sendo. 2 meses depois, meu marido perdeu o pai dele do nada. O
pai dele faleceu, foi fazer uma cirurgia super simples e acabou falecendo. E ele ficou responsável por todas as empresas. Ou seja, não tinha como eu ter sido promovida e estar em outra cidade. Ou meu relacionamento acabaria, ou eu teria que pedir demissão. Então, eu sempre acredito muito, assim, hoje eu não brigo mais, tá? Deus já me deu várias provas de que ele tá no controle da minha vida. Então, se alguma coisa, por mais que eu queira e que eu veja com os meus olhos humanos, que deve acontecer, se Deus diz não, eu aceito. Por mais que por dentro eu me remoa, mas eu aceito, porque eu Sim, sei que ele sim. tá vendo lá na frente ou não. Mas foi uma experiência sensacional, esses 5 anos, aprendi muito. E eu só saí da indústria farmacêutica, e isso tô sendo bem sincera em te falar, porque eu descobri o meu propósito, tá? E é muito louco, porque para quem me conhece, fala, é óbvio que era comunicação, mas a gente demora. E depois que a gente descobre, Sérgio, tem mais uma trava, a gente tem medo de viver. Tem muitas pessoas que sabem o seu propósito, que sabem o seu chamado, que entendem o que é, mas tem medo de viver, tem medo de sair da sua zona de conforto. Para mim estava confortável, ganhar 10 mil por mês, viajar, minha vida tranquila, e eu saí da minha zona de conforto. Então, isso é Gasolina, difícil para mim. refeição e hotel pagos, Tudo, que tudo beleza. pago, exato. A gente fala, né, 10 mil, mas se for botar na ponta do lápis, dá 20 mil reais por mês. Porque tu Não, tem carro, tu tem iPad, tu tem gasolina, tu tem vale-refeição, tu tem Unimed, tu tem tudo, né? tem tudo. Não, realmente, assim, trabalhar na indústria farmacêutica é ainda muito bom. Muito bom. Sem Imagina uma dúvida. pessoa iniciar na indústria farmacêutica. Hoje em dia, tu vai iniciar um emprego ganhando 10 mil reais. Eu não conheço outro lugar, além da Não, indústria farmacêutica. não. E eu nem sendo formada, tu imagina? Não, claro que a exigência lá é grande, o Sim, comprometimento, o sim. estudo, quem gosta de estudar lá é o lugar certo, quem gosta É. de se desenvolver, e a indústria farmacêutica é o lugar que mais desenvolve pessoas. Muito, muito. E Lá tem muitas oportunidades, eles valorizam, né? valoriza. Muito bom. Excelente. E por que você saiu mesmo agora? Sair para viver do meu propósito, que é E o que é comunicar, esse propósito? ajudar as pessoas a destravarem em frente às câmeras. E aí é muito bacana porque as pessoas acham que o destravar em frente às câmeras vai só destravar a comunicação, mas eu criei uma mentoria que inclusive começa pelo pilar das crenças limitantes, que é algo que as pessoas não gostam de mexer. Sim. Mas o que eu penso, tá sério? Tem muito curso bom de comunicação, mas as pessoas não têm como aprender algo se elas não limparem o terreno antes, tá? Então eu brinco que primeiro a gente limpa o terreno para depois plantar a sementinha. Não tem como eu te ensinar técnicas de comunicação se tu tem alguma trava de insegurança, medo de julgamento. Então a gente primeiro faz essa limpeza, coloca crianças novas no lugar, e sempre pelo amor, não pela dor. E aí depois começa o processo de desenvolvimento de comunicação verbal, não verbal, como fazer vídeos no Instagram, no TikTok, em todas Que as redes legal. sociais. E você já está com várias mentorias em curso, é? Já estou com mentorias individuais, né? Que são as alunas que. E é bacana que eu estou dando aula até para propagandista, tá? Porque na Que legal. individual a gente consegue criar módulos específicos para entender melhores os números, as propagandas. E, claro, bem específico para essa parte da comunicação, porque usa muito a comunicação. E estou abrindo uma mentoria em grupo agora, a gente está com vagas abertas, inclusive, que começa dia 16 de abril, para as pessoas que querem destravar em frente às câmeras. Empresários, médicos, lojistas, em todas as áreas, né? A gente sabe que hoje a pessoa quer conhecer o CPF que está atrás do CNPJ. Então, é muito mais eficaz eu fazer do que eu pagar alguém para fazer. As pessoas querem me conhecer, elas querem se conectar comigo, com o meu propósito. É mais fácil elas comprarem de mim quando elas entendem o porquê que eu faço o que eu faço. Então, é um trabalho bem forte essa parte, desenvolver os donos para isso, né? Para aparecer. Que legal. Então, já começou, que nós estamos... Hoje, especificamente, é dia 27 de maio. Já começou, isso aí. Sua mentoria em grupo já começou, olha que Isso legal. mesmo. Não, muito bom. E tenho certeza que está sendo um super sucesso. Que legal. Como é que você se atualiza? Eu gosto de ler muito, tá? O meu livro que eu mais leio, meu livro favorito é a Bíblia. Eu brinco que às vezes a gente lê tantos best-sellers, né? Mas a Bíblia é o maior best-seller e ele ensina muito sobre a vida. Eu gosto muito de provérbios que dizem exatamente o que tu precisa ser e fazer na tua vida, em todos os setores, como mulher, como empresária, como tudo. Mas eu gosto de ler muito livro também sobre comunicação, tá? Eu gosto, por exemplo, tem um livro que eu leio muito, que eu vira e mexe, eu tô lendo em função das crenças limitantes que eu tinha. Eu até tenho ele aqui, deixa eu achar para eu te mostrar. Que legal, que eu já ia te pedir realmente indicação. Os Segredos da Mente Milionária, tá? É um livro que eu sempre leio, eu já li ele umas 2, 3 vezes, e toda vez que eu leio, olha aí, ó, todas as vezes que eu leio eu tenho um insight diferente, sabe? E o livro, Sérgio, que eu dou para as minhas mentoradas, inclusive, é esse aqui, Coração.
tá? Ah, Ele é um livro sensacional. Eles são 21 dias, tá? São 21 capítulos em que a pessoa vai lendo e ela vai entendendo que não adianta só a gente acreditar na cabeça. A gente precisa definitivamente acreditar no coração, que as coisas são possíveis de acontecer e cuidar do nosso coração, porque muitas coisas entram através do coração. Então eu leio, eu assisto muito podcast, é algo que eu gosto bastante, eu me conecto, né, com pessoas que falam sobre comunicação. Eu acho que uhum. dessa forma eu me atualizo. Eu faço mentorias, tá? Eu tenho tanto uma mentoria que eu participo em grupo quanto uma mentoria individual. Finalizando essas mentorias, eu já tenho também prospecção de fazer novas mentorias, novos cursos. Eu participo de imersão, então eu tô sempre Ah, estudando que para legal, trazer o melhor para as minhas alunas também. que legal, que legal. E se você tivesse que dar uma dica aqui para os nossos ouvintes e para os que assistem no YouTube, qual dica você daria para a pessoa começar? Eu acho que o principal é acreditar verdadeiramente naquilo que tem dentro de você, sabe? Não escutar as vozes externas e não se importar com a opinião do mundo, porque as pessoas vão te julgar. Independente do que tu fazer, as pessoas vão sentar na cadeira delas e vão te julgar. E aí eu mantenho meus olhos firmes em Deus. O que me importa, a meu respeito, é a opinião de Deus. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente não desiste, aí a gente não se sente cansado, aí a gente não tem outra alternativa. A minha alternativa é seguir. Se eu sei do meu propósito, se eu sei que o que eu faço é genuíno e que está alinhado com o que Deus quer para mim, eu sigo. Eu acho que depois que eu mudei essa visão, sabe, nada me para mais. Uhum, que legal. Então, quer dizer, você está dando uma aulinha para a gente aqui, ó, ter resiliência, ter foco, Isso aí. acreditar em alguma coisa, acreditar em Deus, né, que é muito Exato. importante, ou acreditar num ser superior, né? Muitas Exato. pessoas têm a questão das religiões, mas eu acho que Sim. antes da religião vem Deus, né? É o que eu penso, é o que eu falo para todo mundo. Às vezes as pessoas falam, mas o culto tal pessoa, mas a religião me fala. Eu falo, gente, não é sobre religião, é sobre Jesus, é sobre Deus. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis e a gente não te importa mais com as outras coisas. E se a gente for parar para pensar, quando Jesus veio na Terra, 2000 anos atrás, as pessoas que mais criticaram Jesus foram os religiosos. Por que eu vou dar atenção no que eles estão falando agora? Eu foco em Deus e em Jesus. Então, para mim, isso é claro, É sabe? verdade. Inclusive tem esse documentário não, né? Uma série, é isso, o The Chosen, né? Não sei se você assistiu. Sim, adoro, já assisti. E justamente é ali, eu terminei agora, acho que são dois ou três capítulos, não, capítulos não, temporadas, né? Temporadas, isso Acho que aí. deve ter a quarta, então, provavelmente deve ser a final, e justamente traz Jesus como um ser humano vivendo no meio das pessoas, e o que chama atenção é isso, eram os próprios religiosos que Os líderes combateram, religiosos que combateram, que não julgaram, que aceitaram ele. criticaram, que não aceitaram, porque acreditavam que nas escrituras de Moisés as coisas não eram daquele jeito. Jesus veio em carne e osso para falar que ele era filho de Deus e as pessoas não acreditavam nele, porque a religiosidade estava cegando. Então eu tento me manter sempre com os olhos firmes em Jesus. E isso, infelizmente, Sérgio, afasta as pessoas de Deus. A religiosidade afasta, não é Jesus que afasta. É, Por isso que eu sempre falo, quer vir para Jesus? Vem. Mas vem porque o foco é Jesus, não porque é religião, porque alguma coisa te fala que tem que fazer, sabe? e tem um Roda da Vida, você sabe o que é? Aqui, é uma ferramenta de coaching. Ah, Roda da sim. Vida, são 12 áreas da vida, e uma delas é a espiritualidade. Para todas as pessoas que eu pergunto o que é espiritualidade, é ir na missa todo domingo. Aí eu falo, legal, se para você espiritualidade é isso, mas espiritualidade extrapola a religião. Espírito é dentro da gente, é como você se comporta. E é no que eu acredito. E aí tem a ver com isso que você falou agora. Né? Não dá para deixar que a religião tome conta muitas vezes. Exato, Tem que ver exato. como é que é a sua espiritualidade, que é tudo que você faz, é tudo que afeta o que você cria. Com certeza. Eu brinco que eu tenho relacionamento com Jesus, e isso para mim é o mais importante. E aí a gente entra, a gente tem essa consciência de Deus, de Jesus, e eu percebi que ele é próximo e não longe, né? Até então eu achava que era longe, que estava lá no céu e que eu não podia tocar, e aí agora eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim. E quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me relaciono, mais eu escuto. É que nem uma relação entre filho, entre homem e mulher. Quanto mais tu conversa com a tua esposa, mais tu conhece ela. Às vezes ela não precisa nem te falar nada, ela te olha e tu já sabe. Então é isso, às vezes as pessoas querem muito de Deus, mas não entregam muito. Eu sempre Uhum. pergunto, quanto tu está entregando? Tá orando todos os dias? Tá colocando o joelho no chão? Tá tendo relacionamento? Ai, não tô. Tá, mas então o que que tu quer receber? Como que tu quer escutar a voz de Deus? Sabe? As pessoas querem, 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 mas não dão nada. Tu precisa dar alguma coisa. É verdade. Muito bom, que legal. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando, está É, super muito legal o bacana. papo. Agora, vamos para os finalmente. Como as pessoas te encontram, como contratam, quais os teus links aí, as tuas redes sociais?
As pessoas podem me seguir lá no Instagram, Sheila Bueno, tá? É a mesma rede social pro TikTok, pro LinkedIn também. Mas no Instagram já tem inclusive o botão do WhatsApp lá, das mentorias, o pessoal pode entrar em contato ali, por mais que já tenha começado a mentoria em grupo, também eles podem me chamar, a gente pode ver vagas para as próximas turmas ou entrar nessa turma que já está. E no Instagram também tem minha página, tudo certinho, pode me chamar, falar com a minha equipe também. Volta e meia eu mesmo respondo uma mensagem, gosto de entrar em contato, surpreender, mandar um áudio para as pessoas para ter essa proximidade, que eu acho que Que isso é o mais legal. importante, né? Que nunca perca isso, né? Diga-se de Exato. passagem, essa humildade de atender É. as pessoas, né? Que as Isso nos pessoas querem. encanta, né, Sérgio? Muitas vezes a gente vai conhecer alguém que a gente considera famoso e que a gente às vezes se torna fã, e aí tu vai Aham. conhecer essa pessoa e tu vê o quanto ela é humilde, o quanto ela é acessível, isso conquista. Então é algo que eu sempre quero manter, não importa quantos seguidores eu tiver, não importa onde eu chegar, aonde Jesus me colocar, eu nunca quero esquecer de onde eu vim e de quem realmente eu sou. Acho que isso é o mais importante de tudo, sabe? Que legal, continue assim. Eu tenho certeza que o sucesso já está contigo e vai vir Amém. cada vez mais. Amém. Então, super obrigado pela sua gentileza aqui de estar com a gente hoje. Tenho certeza que foi incrível para todos que nos assistem. E contratem essa moça que com certeza vocês vão melhorar sua comunicação. Ai, Sheila querido. Bueno, super obrigado. Obrigada, Sérgio. Lembrar que é 2 dias antes do meu aniversário esse podcast, tá, gente? Olha Então, aí, dia ó. 29 de maio, tô fazendo aniversário. Estou feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Fico à disposição, precisando de qualquer coisa. Maravilha. Até a próxima, então. Até mais.